Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. Se você quer se preparar para a volta de Jesus e ser salvo da grande tribulação, inscreva-se no canal Pastor Marconi Silva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. O livro de Apocalipse, os números e seus significados. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, e contém uma revelação que Deus deu ao apóstolo João sobre os acontecimentos do fim, dos tempos e a volta de Jesus. O nome, Apocalipse, vem do grego apocalipsis, e significa revelação ou desvelamento. O propósito do livro é mostrar a soberania de Cristo sobre a história e o seu triunfo final sobre o mal. O livro de Apocalipse é um livro profético, que usa uma linguagem simbólica e cheia de imagens para descrever os eventos futuros. Muitos desses símbolos são tirados do Antigo Testamento, especialmente dos livros de Daniel, Ezequiel e Zacarias. O livro também contém muitas citações e alusões a outros livros bíblicos, como os Evangelhos, as cartas de Paulo e as profecias de Isaías, Jeremias e Joel. O livro de Apocalipse foi escrito por João, provavelmente entre os anos 93 e 96 d.C., quando ele estava exilado na ilha de Patmos, por causa da perseguição do imperador romano Domiciano. O livro foi endereçado às 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, que enfrentavam dificuldades e tentações em meio a um ambiente hostil ao cristianismo. O livro traz uma mensagem de encorajamento, esperança e consolo aos cristãos fiéis, mas também um alerta de juízo e condenação aos incrédulos e aos falsos profetas. O livro de Apocalipse pode ser dividido em 5 partes principais. Prólogo. Introduz o autor, os destinatários e o tema do livro, Apocalipse 1, 1 a 8. Cartas às 7 igrejas. Contém as mensagens específicas de Jesus para cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, com elogios, críticas, exortações e promessas. Apocalipse 1, 9, Apocalipse 3 horas e 22 minutos. Visões do céu. Descreve a visão que João teve do trono de Deus, dos seres celestiais, do Cordeiro e dos selos. Apocalipse 4, 1, Apocalipse 8, 5. Visões da terra. Descreve os juízos de Deus sobre o mundo, representados pelas trombetas, pelas taças e pelos flagelos. Apocalipse 8, 6, Apocalipse 16, 21. Visões do fim. Descreve a queda da Babilônia, a derrota da besta, do falso profeta e do dragão, o milênio, o juízo final, a nova Jerusalém e a nova criação. Apocalipse 17, 1, Apocalipse 22 horas e 21 minutos. Epílogo. Conclui o livro com uma bênção, um convite, um aviso e uma oração. Apocalipse 22, 6 ao 21. O livro de Apocalipse é um livro que revela o plano de Deus para o futuro e para a eternidade. Ele nos mostra que Jesus é o Senhor da história e que ele voltará para buscar os seus fiéis e julgar os seus inimigos. Ele nos convida a permanecer firmes na fé e na esperança, pois ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Qual é o significado dos números no livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse é um livro que usa uma linguagem numérica para expressar os conceitos e as verdades reveladas por Deus sobre o fim dos tempos e a volta de Jesus. Os números são elementos que têm um valor simbólico e teológico. Além do seu valor aritmético, eles podem indicar quantidades, medidas, proporções, ordens, ciclos, etc. Os números no livro de Apocalipse têm vários propósitos, como
revelar a ordem e a harmonia do plano de Deus para a história e para a humanidade, transmitir uma mensagem de perfeição e plenitude da obra de Deus e do seu povo, alertar sobre o julgamento e a condenação de Deus aos incrédulos e aos inimigos de Cristo, exortar ao arrependimento, à fidelidade e à vigilância diante da iminente vinda do Senhor. Os números no livro de Apocalipse não devem ser interpretados literalmente, mas simbolicamente. Eles devem ser entendidos à luz do contexto bíblico, histórico e cultural em que foram escritos. Muitos dos números são tirados do Antigo Testamento, especialmente dos livros proféticos, como Daniel, Ezequiel e Zacarias. Outros são alusões a outros livros bíblicos, como os Evangelhos, as cartas de Paulo e as profecias de Isaías, Jeremias e Joel. Alguns exemplos de números no livro de Apocalipse são: o número 7. Representa a totalidade, a plenitude, a perfeição, é o número mais usado no livro de Apocalipse. Aparece em referência a igrejas, espíritos, candelabros, estrelas, anjos, selos, trombetas, taças, trovões, cabeças, chifres, olhos, montanhas, reis, etc. Apocalipse 1, 4, Apocalipse 5, 6, Apocalipse 8, 2, Apocalipse 10, 3, Apocalipse 12, 3, 13, 1, Apocalipse 15, 1, Apocalipse 17, 3 e etc. O número 3. Representa a divindade, a trindade, aparece em referência ao templo de Deus, Apocalipse 11, 1. Testemunho das duas testemunhas, Apocalipse 11, 3, a ressurreição da besta. Apocalipse 13, 3, aos espíritos imundos, Apocalipse 16, 13, etc. O número 4. Representa a criação, o mundo, aparece em referência aos 4 seres viventes, Apocalipse 4, 6, aos 4 cantos da terra, Apocalipse 7, 1, aos 4 ventos, Apocalipse 7, 1, aos 4 anjos, Apocalipse 9, 14, etc. O número 10. Representa a totalidade humana, a plenitude terrena, aparece em referência aos 10 chifres da besta, Apocalipse 13, 1, aos 10 reis que se aliam à besta, Apocalipse 17, 12, aos 10 dias de tribulação da igreja de Esmirna, Apocalipse 2, 10, etc. O número 12. Representa o povo de Deus, a plenitude celestial, aparece em referência às 12 tribos de Israel. Apocalipse 7, 4, aos 12 apóstolos do Cordeiro, Apocalipse 21, 14, às 12 portas da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 12, às 12 pérolas das portas, Apocalipse 21, 21, às 12 frutas da árvore da vida, Apocalipse 22, 2, etc. O número 1000. Representa a totalidade divina, a plenitude da ação de Deus, aparece em referência ao reinado milenar de Cristo na terra, Apocalipse 20, 2 ao 7. O número 666. Representa o anticristo, a imperfeição humana, a falsificação da divindade, é o número da besta e da sua marca, Apocalipse 13, 18. Estes são apenas alguns dos muitos números que aparecem no livro de Apocalipse. Eles nos ajudam a compreender melhor a mensagem que Deus quer nos transmitir sobre o seu propósito e o seu poder. Eles também nos desafiam a viver de acordo com a vontade de Deus e a esperar com fé e esperança pela sua vinda. O que é o significado dos símbolos no livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse é um livro que usa uma linguagem simbólica e cheia de imagens para descrever
Os eventos futuros relacionados ao fim dos tempos e à volta de Jesus, os símbolos, são elementos que representam uma realidade maior ou mais profunda do que a sua aparência. Eles podem ser objetos, animais, pessoas, cores, números, etc. Os símbolos no livro de Apocalipse têm vários propósitos, como revelar aspectos da natureza e do plano de Deus para a história e para a humanidade, transmitir uma mensagem de esperança, consolo e encorajamento aos cristãos fiéis que enfrentam perseguições e tribulações, alertar sobre o juízo e a condenação de Deus aos incrédulos e aos inimigos de Cristo, exortar ao arrependimento, à fidelidade e à vigilância diante da iminente vinda do Senhor. Os símbolos no livro de Apocalipse não devem ser interpretados literalmente, mas simbolicamente. Eles devem ser entendidos à luz do contexto bíblico, histórico e cultural em que foram escritos. Muitos dos símbolos são tirados do Antigo Testamento, especialmente dos livros proféticos, como Daniel, Ezequiel e Zacarias. Outros são alusões a outros livros bíblicos, como os Evangelhos, as cartas de Paulo e as profecias de Isaías, Jeremias e Joel. Alguns exemplos de símbolos no livro de Apocalipse são: o trono representa a soberania e a majestade de Deus, que reina sobre toda a criação. Apocalipse 4, 2-11. O Cordeiro representa Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi morto na cruz como sacrifício pelos pecados do mundo e ressuscitou vitoriosamente. Apocalipse 5, 6-14. Os 24 anciãos representam os representantes do povo de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que adoram a Deus e ao Cordeiro. Apocalipse 4, 4, Apocalipse 5, 8-10. Os 4 seres viventes representam a criação de Deus, que glorifica a Deus e ao Cordeiro. Apocalipse 4, 6-9. Os 7 selos representam as etapas do plano de Deus para a história e para a humanidade, que envolvem juízos sobre o mundo e proteção aos seus fiéis. Apocalipse 6, 1-17, Apocalipse 7, 1-17, Apocalipse 8, 1-5. As 7 trombetas representam os juízos parciais de Deus sobre o mundo, que servem como advertências para o arrependimento. Apocalipse 8, 6-13, Apocalipse 9, 1-21, Apocalipse 11, 15-19. As 7 taças representam os juízos finais de Deus sobre o mundo, que culminam na queda da Babilônia e na derrota da besta. Apocalipse 15, 1-8, Apocalipse 16, 1-21. A Babilônia representa o sistema político-religioso-econômico que se opõe a Deus e ao seu povo, que é caracterizado pela idolatria, pela imoralidade e pela violência. Apocalipse 14, 8, Apocalipse 17, 1-18, 18, 1-24. A besta representa o anticristo e o seu império mundial, que recebe o poder do dragão e engana as nações com falsos sinais e maravilhas. Apocalipse 13, 1-18, Apocalipse 19, 19-21. A segunda besta ou o falso profeta representa o sistema religioso falso que apoia a primeira besta e faz com que as pessoas adorem a sua imagem e recebam a sua marca. Apocalipse 13, 11-18, Apocalipse 19, 20. O dragão
que representa Satanás, o inimigo de Deus e do seu povo, que tenta impedir o plano de Deus e é derrotado por Cristo e pelos seus anjos. Apocalipse 12, 1 ao 17, Apocalipse 20, 1 ao 3, Apocalipse 20, 7 ao 10. A mulher vestida de sol representa a Igreja de Cristo, que é perseguida pelo dragão, mas é protegida por Deus. Apocalipse 12, 1 ao 6, Apocalipse 12, 13 ao 16. A Nova Jerusalém representa a morada eterna de Deus e do seu povo, que desce do céu como uma noiva, adornada para o seu esposo. Apocalipse 21, 1 ao 27, Apocalipse 22, 1 ao 5. A esposa do Cordeiro representa a Igreja de Cristo, que é purificada e glorificada para se unir a Cristo para sempre. Apocalipse 19, 7 ao 9, Apocalipse 21, 9 ao 11. Estes são apenas alguns dos muitos símbolos que aparecem no livro de Apocalipse. Eles nos ajudam a compreender melhor a mensagem que Deus quer nos transmitir sobre o seu propósito e o seu poder. Eles também nos desafiam a viver de acordo com a vontade de Deus e a esperar com fé e esperança pela sua vinda. O canal Pastor Marconi Silva é um canal cristão, cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se.